Professor Maurício Soares Júnior aqui, tá, galera? Vocês sabem que esse canal é meu, deve ter se inscreveu, né? Você só pode, a essa altura, já ter se inscrito no canal e tá curtindo os vídeos também de revisão, né? Seguinte, auditoria e controladoria, eu trouxe de auditoria a aula exclusiva do Dominando Exame de Suficiência, que fala sobre a opinião do auditor, e trouxe a aula de noções de controladoria, que tende a ser um pouco mais fácil. Assiste, revisa o conteúdo e a gente se vê lá na sua aprovação, beleza? Caso isso não aconteça dessa vez e você não é matriculado no curso ainda, se matricula no Dominando Exame de Suficiência, que isso pode ser a diferença no seu próximo exame para a sua aprovação. Beijo do prof, boa revisão, vejo você na próxima aula. Vamos lá, galera, então, mais uma aula da auditoria. Falei tanto de opinião. Já falei que a opinião pode ser modificada, não modificada, pode ser opinião sem ressalva, com ressalva, adversa ou abstenção. Mas não tinha parado para falar direitinho de cada uma delas. Então agora a gente vai falar sobre as opiniões do auditor. O que é uma opinião não modificada, o que é uma opinião modificada e quais são os tipos de opinião modificada, beleza? Vamos lá então, ó. Pegar meu lapisinho aqui para a gente fazer. Opinião do auditor independente ou simplesmente auditor. Nós temos a opinião sem ressalva, que é a opinião não modificada. Por que leva esse nome, opinião não modificada, sem ressalva? Porque quando alguém elabora uma demonstração contábil, já é meio que para dizer, essa demonstração retrata a realidade da entidade. Essa demonstração, ela retrata as informações sobre o patrimônio da empresa, ou dessa entidade, desse grupo, pode ser consolidada ou não. Essa demonstração ela condiz com a realidade. Ela é verdade, é verdade. Então, a pessoa já emite a demonstração com essa intenção. Quando o auditor diz que a opinião dele sobre a demonstração é sem ressalva, é não modificada, quer dizer que o auditor concorda. Ele concorda que a demonstração realmente retrata a situação do patrimônio da entidade. Por isso que é sem ressalva, é não modificada. Não, é isso aí. Essa demonstração está tudo certo. Eu não tenho nenhuma ressalva, eu não tenho uma opinião diferente da dele, eu não tenho uma opinião modificada. A minha opinião é não modificada. A opinião não modificada é a opinião expressa pelo auditor quando ele conclui o quê? Que as demonstrações contábeis são elaboradas em todos os aspectos relevantes, 2 linhas por relevantes, de acordo com a estrutura de relatório financeiro aplicável. Ou seja, tá tudo ok, tá tudo certo. Já existem mais alguns casos que o auditor deve o quê? Modificar a sua opinião. O auditor deve modificar a sua opinião se a. Concluir com base em evidência da auditoria obtida que as demonstrações contábeis como um todo apresentam sim distorções relevantes. Se ele entender que as demonstrações apresentam distorções relevantes, ele deve modificar a sua opinião. E não conseguir obter evidência da auditoria apropriada e suficiente para concluir se as demonstrações contábeis como um todo não apresentam distorções. Então ele deve emitir opinião modificada em 2 casos. Quando ele perceber que existem distorções relevantes ou quando ele não conseguir informações suficientes para concluir se existem ou não distorções. Então ele não tem nem como emitir uma opinião, que ele não conseguiu colher as informações que ele precisava para emitir a opinião. Com ressalva, adversa ou abstenção. Então, nesses casos, tendo distorção relevante ou então não conseguindo evidências que permitam concluir que não há distorção, ele também tem que emitir uma opinião modificada. Mas são 3 as opiniões modificadas. Nós temos a opinião com ressalva. A opinião com ressalva ela é um pouco menos severa que essa daqui, a opinião adversa. Mas eu vou deixar só a opinião, por enquanto, só a opinião com ressalva. A opinião com ressalva é a opinião apropriada nos casos que o auditor obteve evidência e constata a existência de distorções relevantes nas demonstrações contábeis. Então, a opinião com ressalva, ele vai dizer,
tem distorção relevante. Mas aqui, ó, mas não generalizadas. Tem distorção, mas são algumas, é um aqui, outro ali. Então, assim, ou quando há impossibilidade do auditor obter evidência suficiente e adequada. Então, assim, a opinião com ressalva é aquela que o auditor diz, tem distorção relevante, mas não generalizada. É isso que você tem que lembrar para a prova. Opinião com ressalva, tem distorção, mas não é generalizada. Beleza? Já a opinião adversa, adversa contrária, né? Opinião adversa. É a opinião apropriada quando o auditor encontra distorções relevantes nas demonstrações contábeis e as distorções são generalizadas. Ou seja, está errado e está errado em todo canto. Está errado em todo canto. Então a minha opinião é adversa. O que é essa opinião adversa? O auditor está dizendo, essa demonstração contábil não condiz com a situação real da entidade. Se a opinião do auditor, a opinião sem ressalva, era que a demonstração é sim condizente com a situação da entidade, a opinião adversa é que a demonstração não condiz com a situação da entidade. Mas ainda tem outra situação que é a abstenção de opinião. A abstenção de opinião nem é opinião. Ele nem deu a opinião. Qual a situação que o auditor deve usar a abstenção de opinião? Tá aqui, ó. O auditor deve, e aqui como obrigação, tá? Deve abster-se de expressar uma opinião quando não conseguir evidência da auditoria apropriada e suficiente para fundamentar a sua opinião. E ele conclui que os possíveis efeitos das distorções não detectadas sobre as demonstrações contábeis, se houver, podem ser relevantes. Que é a diferença para essa opinião com ressalva aqui. Na com ressalva, também pode ser o caso dele não obter evidência suficiente, mas na opinião com ressalva, ele não concluiu que, caso as distorções existam, elas são generalizadas. Elas são generalizadas. Então, o auditor concluiu na opinião com ressalva, ele achou as distorções e disse que não eram generalizadas. Ou então ele não achou, mas acredita que ela não é generalizada. Isso na opinião com ressalva. Na abstenção, ele não encontrou evidências, ele não conseguiu encontrar evidência nenhuma, mas ele acredita que pode existir e é generalizada. Mas como? Com base em quê? Com base especialmente na dificuldade de conseguir informações, os setores que foram solicitados de confirmação não confirmaram nada, a circularização não retornou nada. Então, esse tipo de falta de confirmação do auditor e quando ele conclui que os possíveis efeitos da distorção é generalizada, é abstenção de opinião. Ele não vai dar opinião nesse caso, beleza? Mas eu quero chamar a atenção para uma coisinha que também aparece muito no exame, ó, que é o tal do parágrafo de ênfase. Especialmente os examinadores do exame de suficiência tentam confundir você. Situações que deveriam ser só parágrafo de ênfase, ele tenta convencer você de que é uma opinião com ressalva. Então, especialmente o que se tenta induzir é isso. Induzir você a marcar opinião com ressalva, quando na verdade era só um parágrafo de ênfase. Lembra, opinião com ressalva tem distorção, mas não é relevante, tá? Tem distorção relevante, mas não é generalizada. Sobre parágrafo de ênfase, é o parágrafo incluído no relatório do auditor referente a um assunto apropriadamente apresentado ou divulgado nas demonstrações contábeis que, de acordo com o julgamento do auditor, é de tal importância que é fundamental para o entendimento pelos usuários das demonstrações contábeis. Então perceba, não está falando aqui que foi distorção relevante, não. É uma informação, refere-se a um assunto apropriadamente apresentado ou divulgado na demonstração contábil, que o auditor julga ser importante o suficiente para que o entendimento dos usuários. Então, é algo que o auditor entende que é muito importante para passar despercebido. Ele vai e inclui na sua opinião
um parágrafo de ênfase. Mas parágrafo de ênfase não tem relação com distorção relevante e generalizada. Beleza? Vamos seguir. Opa, temos questões já para fazer. Então, olha só. A respeito da auditoria independente, analise as afirmativas a seguir. Primeira. A opinião do auditor expressa se as demonstrações contábeis estão apresentadas adequadamente em todos os aspectos relevantes, em conformidade com a estrutura do relatório financeiro. Olha, perfeita essa. E só por saber que essa está certa, aí assim, e muito bem escrita, inclusive, muito certa, você já elimina a letra B. Não pode ser a letra B a sua resposta, o seu gabarito. Vamos lá. A auditoria conduzida em conformidade com as normas de auditoria e as exigências éticas relevantes capacita o auditor a formar uma opinião sobre as demonstrações contábeis. Então, conduzir uma auditoria em conformidade com as normas e seguindo preceitos éticos relevantes, é claro que vai capacitar o auditor a formar uma opinião. Então, a 2 também está certa. Já não pode ser letra C. Então agora, ou é tudo, ou é só A e B. Aí digamos que você lê a terceira e fica com muita dúvida. Muita dúvida, não sei o que eu marco, muita dúvida. Você não vai chutar entre 4, vai chutar só entre 2. Mas vamos lá. A auditoria, em conformidade com as normas de auditoria, é conduzida com base na premissa de que a administração e, quando apropriado, os responsáveis pela governança tem conhecimento de certas responsabilidades que são fundamentais para a condução da auditoria. Aqui está a literalidade da norma, Ctrl+C e Ctrl+V. O trabalho de auditoria tem que ser levado considerando que quem o contratou, a administração, sabe qual é o seu papel na entidade e entende as suas responsabilidades. Então, é o mínimo que o auditor tem que fazer quando considera. Porque no caso da administração, deixar de fazer algo que ela era obrigada a fazer, o auditor não pode achar que isso foi falta de conhecimento. A administração tem que conhecer o seu papel. Então aqui é todo isso mesmo. Todas estão corretas. Marca a letra D e parte para o abraço, que essa questão foi facinha. Mais uma. O trabalho de auditoria conclui que as demonstrações contábeis consolidadas não representam adequadamente a situação patrimonial, econômica e financeira da entidade controladora auditada, por deixar de contemplar os demonstrativos de uma das suas controladas, com a qual mantém operações e apresenta saldos não realizados nos lucros e de estoque. Essa conclusão resultou na emissão de uma opinião. E aí? Olha a situação. O trabalho de auditoria concluiu. Vamos lá. Ele concluiu o quê? Que as demonstrações contábeis consolidadas não representam adequadamente a situação patrimonial. A questão já acabou aí. Porque se a demonstração contábil não representa, não é caso de opinião com ressalva, não é abstenção, não é não modificada. É caso de opinião adversa. Eu falei agora há pouco. A demonstração não representa a situação, não condiz com a realidade. Então, é opinião adversa. Simples assim. A companhia W é auditada pelo auditor independente João. A companhia W publicou suas demonstrações contábeis em 5 de março, com relatório sem ressalva. Já foi publicado o parecer, a opinião sem ressalva, assinada por João, que é o auditor independente. Em 10 de março, depois da publicação do relatório com opinião sem ressalva, João tomou conhecimento de que o principal cliente da companhia W havia pedido concordata em dezembro e não pagaria sua dívida. Isso é interessante. Um cliente da companhia que ele emitia uma opinião pediu concordata, então não ia pagar. Então aquela receita lá que o João analisou lá na conta clientes para receber, não vai receber. E o principal cliente vai parar de comprar. Então isso pode influenciar significativamente na continuidade da companhia W e no seu sucesso econômico e financeiro, claro. João discutiu o assunto com a administração da companhia W
e determinou que as demonstrações fossem alteradas. Então, João determinou, por conta dessa ocorrência posterior ao seu relatório, João determinou que a demonstração fosse alterada. E a administração fez isso, ela alterou a demonstração conforme João solicitou. Assinale a opção que indica o procedimento de João em seu relatório remetido. Galera, é o seguinte. A pergunta que eu faço. A demonstração, ela está representando a realidade? Ela está representando a realidade? Ela já estava aqui, né? Porque o parecer do João, a opinião foi sem ressalva. João pediu que fosse feita uma alteração e a alteração foi feita. Então, se a demonstração está de acordo com a realidade, adicionar, não é caso de ressalva e não é caso de ressalva. Se a demonstração está de acordo com a realidade, é opinião sem ressalva. Agora, esse fato é muito importante. É tão importante que ele precisaria que fosse incluído um parágrafo de ênfase. Então é aqui que o examinador tenta te confundir. Não é, vai ser com ressalva, porque acompanha... Não, o relatório, ele retrata se a demonstração condiz com a realidade ou não. A realidade pode estar uma merda, a realidade pode estar uma droga. Se a demonstração retratar a realidade, se a demonstração retratar a porcaria que está a situação financeira da empresa, não tem essa de opinião com ressalva, é sem ressalva. Agora, é um fato muito importante, é o maior cliente que vai deixar de pagar. É um calote que eu vou tomar. Então é isso, tem que entrar como parágrafo de ênfase, beleza? Então, galerinha, espero que você tenha conseguido gravar esse negócio de com ressalva e sem ressalva. E não caia nas pegadinhas do examinador. Opinião sem ressalva é sempre que a demonstração retratar a realidade. A realidade pode estar uma porcaria. Se a demonstração retratar a porcaria que está o negócio, então é opinião sem ressalva, beleza? Se um fato muito importante, parágrafo de ênfase. Opinião com ressalva, distorção relevante, mas não generalizada. Opinião adversa, distorção relevante e generalizada. Abstenção, não consegui concluir porra nenhuma, então é abstenção de opinião, beleza? Forte abraço, bons estudos e até mais. Vamos lá, galera, então, a aulinha de controladoria. Controladoria que também é uma matéria que eu considero muito fácil no exame de suficiência. Porque muito embora não tenha tantos livros, talvez você não estude tanto, muitas vezes nem é uma disciplina da grade regular, é uma optativa, ou você vê dentro de contabilidade gerencial. Então, eu vou dar algumas noções de você de controladoria e mostrar como é que o examinador pode cobrar na sua prova, beleza? Então vamos lá, porque em seguida a gente já vai começar, depois de controladoria vem perícia. Aí perícia tem um pouquinho mais tem umas norminhas, perícia tem lá Código Civil, Processo Civil, mas a gente chega já. Controladoria. A doutrina considera o estabelecimento da controladoria sobre dois aspectos, como um ramo do conhecimento e como uma unidade administrativa. Então, controladoria pode ser um ramo do conhecimento, o estudo da controladoria, ou pode ser uma unidade administrativa. Sabe o setor, a sala, controladoria, uma porta, uma plaquinha. Então, controladoria pode ser o ramo do conhecimento, desenvolvido, claro, no âmbito do controle das entidades, especialmente controle interno, ou então a unidade administrativa, que é o escritório. Como ramo do conhecimento, seria conceituada como um conjunto de princípios oriundos de outras ciências, como a administração e a economia, relacionada à gestão. Por isso que muitas vezes controladoria é vista junto de contabilidade gerencial. Muitas vezes ela é vista junto de contabilidade gerencial. Já como setor administrativo, no enfoque de órgão administrativo, a controladoria teria a atribuição de fornecer informações relevantes
e adequadas ao processo decisório. Sendo a contabilidade a ciência geradora de informação para a tomada de decisões, a controladoria tem a atribuição de colaborar um pouco mais de perto com o processo decisório, fornecendo algumas informações, alguns julgamentos sobre o processo decisório. Podemos resumir as funções da controladoria. Aí aqui é um ponto que eu acho que pode cair no seu exame, sabe? Mais do que controladoria sob o enfoque de área do ramo do conhecimento e setor administrativo, as funções da controladoria. A controladoria ajuda na mensuração do que foi realizado, na mensuração do planejado, sistemas de simulação, avaliação de resultados e desempenho, estruturação de modelos decisórios, gestão dos sistemas de informação econômico e financeiro, análise de estudos econômicos e resultado econômico otimizado. Galera, você vê em tudo isso grande pé na gestão. Grande pé na gestão. Não à toa, a controladoria é encabeçada por um cara geralmente chamado por um termo em inglês, o controller. Eu prefiro simplesmente chamar controlador. É o cara que atua no controle. O cara que atua no controle. Então ele mensura o realizado, o planejado. Realizado com planejado para medir o quê? Eficiência e eficácia. Sistema de simulação, testes de mercado especialmente. Avalia resultados e desempenhos. Estrutura modelos de decisão. Que é isso? Se o resultado der entre tanto e tanto, a gente faz isso. Se der tanto e tanto, a gente faz isso. Der tanto e tanto, a gente faz isso. Olha o pé na gestão. Gestão de sistemas de informação econômico-financeira, como vai ser apresentado em gráfico, tabelas, planilhas. Análise de estudos econômicos, macro e microeconomia, fatores internos e externos. É o controlador que trabalha, para você que gosta muito de administração, tem a matriz SWOT, que é forças e fraquezas internas e externas. Tem um negócio, uma técnica chamada 5W2H. Isso são áreas do conhecimento, áreas de estudo que são mais de administração, mas que muitas vezes é colocado sobre função do controlador. Se você estuda administração, está vindo administração e gosta de administração também, atua na administração de alguma empresa, dá uma olhadinha sobre matriz SWOT, se é que você já não conhece, e a técnica 5W2H também, que pode auxiliar nos processos decisórios dentro da sua entidade. E o resultado econômico otimizado, então foco no objetivo, foco no resultado. É um cara que está com o pé na gestão, beleza? Então, sabendo isso sobre controladoria, foi muito pouquinho, mas a gente pode já ajudar, isso pode nos ajudar a responder algumas questões. De acordo com o conceito de controladoria, que a considera sobre dois enfoques, sobre a questão de dois enfoques, assinale a alternativa correta. Como órgão administrativo, seria conceituada como um conjunto de princípios oriundos de outras ciências, como a administração, a economia, relacionado à gestão econômica das empresas. Galera, como órgão administrativo, seria um conjunto de princípios? Não, esse enfoque aqui, conjunto de princípios oriundos de outras ciências, isso daqui não é como órgão administrativo, é como ramo do conhecimento. Então a letra A está errada, porque a definição que ele deu é da classificação de controladoria como ramo de conhecimento e não como órgão administrativo. Letra B. A controladoria é considerada como ramo de conhecimento e como unidade administrativa. É isso mesmo. Tá certo, letra B. Mas vamos ver como é que está nos outros. A controladoria é considerada um ramo do conhecimento e como uma técnica contábil. Não. Controladoria, apesar de estar muito próximo da auditoria, ela não é uma técnica contábil. Ela é um ramo do conhecimento ou um órgão, uma área administrativa. Letra D. Em relação ao enfoque de ramo do conhecimento, a controladoria teria a atribuição de fornecer informações relevantes e adequadas ao processo decisório. Não é como ramo do conhecimento que ela tem que fornecer informações. Ela tem que fornecer informações como órgão administrativo. No enfoque de órgão administrativo é que ela tem a obrigação de fornecer informações relevantes. Então também não é letra D, vimos que a letra B
Viu? Só um conceito simples já ajuda você a responder uma questão. Olha que coisa. A tomada de decisão no ambiente empresarial deve se apoiar em informações tempestivas e confiáveis. Até aí tudo bem. A fim de apoiar o gestor na tomada de decisões, a controladoria possui as seguintes funções, exceto a qual não é função da controladoria. Então você vai dizer, professor, é uma lista extensa. Eu não lembro quais eram as funções para identificar qual não é. Galera, é só você procurar uma função que você sabe que é de outra pessoa. Se você acha uma função que você sabe que é de outra pessoa, automaticamente ela não é da controladoria, então você vai trabalhar pela exceção, não pela regra. Então vamos lá. Avaliar resultados e desempenho. Como a gente viu agora há pouco, esse eu sei que é da controladoria, então não é a exceção. Auxiliar a estruturação de modelo decisório. A gente acabou de ver, então também lembra que isso é da controladoria, então não é exceção. Gerenciar sistemas de informação econômico-financeiro. Aí você fica, estou em dúvida. Esse eu não lembro. Então essa pode ser a exceção. Tá. E eu não lembro de quem é a obrigação de fazer isso. Mas a letra D, olha só. Emitir opinião sobre demonstrações. Galera, quem emite opinião sobre demonstrações é o auditor. Não é a controladoria. Então o certo é a letra D. Porque a letra D não é função da controladoria. É função do auditor. E a letra C, eu posso afirmar agora também que é função da controladoria. Então, muito mais que se preocupar com a regra, preocupe-se com a exceção. Imagine que você vai ler essa questão e não tivesse visto essa aula. Não tivesse visto as funções da controladoria. Ao ver a letra D, emitir uma opinião é coisa de auditor, não é controladoria. Você marcar a letra D por saber que a opinião é do auditor. Você nem precisa saber os outros três, A, B e C. Já marcaria D só por saber que isso é função do auditor. E se é do auditor, não é da controladoria. Vamos lá. Ó. Em relação às funções do controller... Oh, meu Deus, controller. Por que ele botou controlador? Assinale a alternativa correta. Vamos lá. Funções do controlador. Tem por função principal emitir uma opinião. Parou aqui a questão. Quem emite a opinião é o auditor, não é a letra A. Deve emitir uma opinião. Que insistência sobre a adequação dos controles internos da empresa. Quem emite a opinião é o auditor. É responsável pela elaboração da demonstração contábil. Também está errado. Isso aqui é auditoria. Isso aqui é a contabilidade que faz isso. Quem faz aqui é a contabilidade da empresa. Então pronto. Só sobrou a letra D. Só sobrou a letra D. Tem a função de apresentar informações econômico-financeiras e gerenciais adequadas e tempestivas à administração. Beleza. Letra D está certa. A letra A a gente sabe que aqui é auditor. Letra B é auditor. Letra C é a contabilidade da empresa que elabora a demonstração. Só sobrou a letra D para ser o auditor, o controlador. Tá vendo? Controladoria é facinho. Vai cair no seu exame uma, duas questões talvez no máximo. Tenta responder por exclusão, porque o examinador vai tentar confundir você do que é papel da controladoria com auditoria, talvez com perícia, mas muito também com a própria contabilidade da empresa. E é o controle interno da empresa, beleza? Aliás, e o controle contábil da empresa. Então, galerinha, até a próxima aula. Forte abraço, bons estudos e até daqui a pouquinho. Fica aí a aula 87, a próxima já.